Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero trazer aqui uma reflexão da palavra de Deus para o nosso coração. Acredito que vai ser de muita importância para nós, principalmente para a minha pessoa. Vou compartilhar aquilo que tenho meditado na palavra de Deus. No livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17 e 18. Diz assim: como está escrito, Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. A gente vê aqui, acredito que é o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, sobre a história de Abraão, sobre o pai da fé, o pai de muitas nações. Homem que recebeu uma promessa de Deus, a qual Deus diz para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e não disse qual era a terra que ia levar ele. Disse: para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão creu, a saber, em Deus, como diz aqui o versículo 17 de Romanos capítulo 4. E ele foi obedecendo a voz do Senhor, a direção de Deus. Não é fácil obedecer a direção de Deus. Não é fácil obedecer a voz de Deus. Porque obedecer a voz de Deus não é obedecer a voz, é desobedecer, é não andar na vontade da voz do homem da terra. E muitas vezes a voz de Deus ela vai na contramão. Até porque Deus melhora as coisas. Então quando Deus age, ele age na contramão do homem. Já porque Deus quer tirar da mão errada e levar para a mão certa, para a direção certa. E Abraão decidiu seguir a vontade de Deus, a promessa de Deus. Aí o versículo 18 diz aqui: o qual em esperança ele creu contra a esperança. Marque bem essa frase. Ele creu contra a esperança. Sara já estava velha. Abraão já estava velho. Quanto tempo não foi se passando a promessa do filho? A pele de Abraão já estava enrugando. E nada dessa promessa se cumprir. Mas no fundo do coração de Abraão, ela ia se cumprir, porque a palavra de Deus é palavra de rei. Não apenas de rei, mas de rei dos reis. E Abraão creu contra a esperança, aonde não tinha esperança mais nenhuma. É aquele momento que a gente só pensa que vamos receber enquanto nós estiver novo, enquanto nós tiver força física. Envelhecendo ou acabando as nossas forças, nós não vamos receber mais, porque às vezes nós pensamos que Deus age como um homem, e Deus não age como um homem, Deus não pensa como um homem. Está escrito lá em Isaías capítulo 55, o meu pensamento não é o teu pensamento, nem os meus caminhos são os teus. Deus pensa diferente do homem. Se for possível, Deus ressuscita morto, porque Ele faz o impossível. Se for possível, como está escrito na Bíblia, Ele faz um peixe engolir um homem e levar lá para o fundo do oceano e não acontece nada. Deus não pensa e não age como a gente, como o ser humano age.
E Abraão, sabendo quem é Deus, creu contra a esperança. Talvez a sua esposa ficou dizendo, como a mulher de Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, porque esse Deus não está lembrado mais de você. Jó disse, tu falas como uma louca, aceitasse os bens com prazer, agora o mal que é a aprovação, tu não queres aceitar, né? E Abraão também creu contra a esperança. Irmão, não é brincadeira não, você crê contra a esperança. Já pensou dentro de você algo dizendo assim, não tem mais esperança, e a sua mente dizer, mas eu vou esperar. Louvado seja o nome de Jesus. Você já pensou a família de Abraão, a esposa, filho, tudo em dizer, não espera mais não, Deus se esqueceu de você, contra. E Abraão crendo contra a maré, a correnteza vindo contra ele e ele contra a correnteza e dizendo, não, Deus vai chegar, vai entrar com providência. Foi o que aconteceu com Abraão, ele creu contra, porque crê a favor da esperança, crê quando o patrão faz promessa, é bom. Crê quando um político faz uma promessa, é bom. Crê quando alguém diz, pode esperar que vai chegar, é bom. Agora, crê quando acabou as esperanças. Crê quando não tem mais nada, zerou mesmo. Zerou. Você não tem dinheiro nem no banco, nem no bolso, nem em canto nenhum. E você continua crendo. Abraão creu contra a esperança. Jó disse, ainda que ele me mate, ele pode me matar aqui, eu morro esperando. Louvado seja o nome do Senhor, mas eu morro esperando. Que eu sei que o meu Redentor vive, eu sei em quem eu tenho crido. Abraão pode dizer a mesma coisa, eu sei em quem eu tenho crido. Quem me fez a promessa não foi político em época de campanha. Quem me fez a promessa foi o Deus verdadeiro, foi o Jesus Cristo, que diz na sua palavra, né? Eu sou a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Creu contra a esperança. Por isso ele foi feito o pai modelo da fé, o pai de muitas nações, conforme foi dito. Então Abraão foi um modelo, um exemplo de pai da fé, de como se deve usar a fé. É crer, mesmo que não tenha mais vida, mais esperança, com as portas fechadas. É crer, porque esse Deus ele não está morto, ele está vivo. Jesus disse, eu fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então Abraão creu contra a esperança, irmão. Marque bem isso. Marque esse versículo. Romanos capítulo 4, versículo 18. Abraão creu contra a esperança. A falta de esperança vindo em cima dele e ele indo de encontro à falta da esperança, dizendo, mas eu creio, mesmo com as portas fechadas, mesmo com a saúde debilitada, mesmo com os amigos afastados, mesmo sem apoio, mesmo sem ninguém olhar para mim, mas eu creio no Deus que me disse, que falou para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão creu contra a esperança. Contra a esperança. Não é brincadeira não, você crê contra a esperança. Crer a favor de uma esperança prometida é fácil. Crer a favor de uma promessa que alguém fez, diz, pode esperar que ela está chegando. É fácil. Agora, quando perde essa esperança, contra. Quando tudo parece que está com os canhão apontados para você e você olhar para cima e dizer assim, mas eu sei que meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Não é fácil, mas Abraão creu. E ele foi o pai da fé, o modelo da fé. Então é nessa forma de Abraão que nós devemos crer, ainda que tenha faltado as esperanças, ainda que tenha faltado apoio, base, ainda que tenha faltado o pão, dinheiro, alimento,
Continua crendo, irmão. Louvado seja Deus. Contra a esperança. Aleluia, louvado seja Deus. Continua crendo contra a esperança. Porque, louvado seja Deus, isso também é coisa de cristão. Coisa de cristão não é só glória a Deus e aleluia. Há momento que nós temos que crer contra a esperança, contra. A esperança já está se esvaindo, está indo de água abaixo, mas você crê. Mas a crença ficou. A esperança se foi, mas a crença, o crer, o acreditar ficou. Então espera, irmão. Louvado seja Deus, que no momento certo, Deus, como fez com Abraão, sendo velho, a Bíblia diz, sendo Sara e Abraão velho, Deus visitou a Sara e deu um filho a eles. Aí a Bíblia diz, e eles colocou o nome de Isaac, porque Deus me fez rir. Então Isaac significa riso, porque Deus me fez rir. Deus vai fazer você sorrir, embora você chore noites e noites acordado, dias e noites chorando, preocupado com a mão na cabeça. Creia contra a esperança, porque você vai sorrir de alegria. Louvado seja Deus, e vai dizer, não sei como foi que eu consegui essa vitória, porque tudo na minha vida já tinha se acabado, já tinha terminado, mas Deus chegou com a providência. Sabe por quê? Porque Deus não se esquece daquilo que Ele prometeu. Gênesis capítulo 8, versículo 1 diz que Deus lembrou de Noé. Parecia que Noé estava dentro daquela arca sozinho com aqueles animais esquecidos. Mas Gênesis capítulo 8, versículo 1 diz, Deus se lembrou de Noé. Deus está lembrado de você, Deus está lembrado da promessa. Tem o tempo certo dele agir, dele cumprir ela na sua vida, irmão. E que bom que Deus já te falou que Ele tem uma promessa para cumprir na sua vida. Creia, mesmo que a esperança já tenha se esvaído, creia contra a esperança, porque a vitória é sua. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a cada um dos irmãos. Ficamos com essa palavra maravilhosa da parte